Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor para adorarmos a Deus e aprendermos mais e mais da palavra dele. Mais uma vez, nós estamos juntos e nessa campanha Renovo de Deus. O que nós estamos falando sobre como o Senhor trabalha em nossas vidas para que nós sejamos renovados dia a dia. Porque a canseira vem, o esgotamento vem e tudo isso nos afasta muitas vezes das pessoas que nós amamos e principalmente nos afasta do Senhor. Isso não é fácil, né? Fica comigo até o final, eu tenho uma oração especial para você. No final dessa ministração, é uma oração realmente de renovo para o teu espírito. Hoje estaremos falando então de espírito renovado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Curte, dá um joinha aí na ministração. Ajuda a gente a propagar o Evangelho. Nos ajude. Amém? Nos ajude. Feche os teus olhos e eu quero orar por vocês antes de começarmos a palavra de Deus. Pai, entramos agora em Tua presença santa, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados conscientes, inconscientes. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, mesmo sem perceber, somos negligentes com o nosso próximo. Perdoa-nos, Deus, pelas coisas que nós fizemos e desagradou o Teu coração. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos no mais profundo e vê se há em nós algo que Te desagrada. Paizinho querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, por aquilo que nós deixamos de fazer. Perdoa pelas horas que nós não ficamos do Teu lado. Perdoa, Senhor, pela nossa canseira, pelo nosso esgotamento, pelo nosso sono fora de hora. Perdoa-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, acoberta-nos do alto da cabeça à planta dos nossos pés com o Teu precioso sangue. Senhor, em nome de Jesus, confirma sobre nós a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Que a nossa fé, Senhor, seja sempre inabalável no Senhor. Que a nossa fé nos ajude a ficarmos de pé na hora do cansaço. Que a nossa fé nos impulsione a abençoar a vida daqueles que necessitam, a falar da Tua palavra àqueles que não Te conhecem, a levar o Evangelho àqueles que querem aprender mais do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, nós nos consagramos ao Senhor e consagramos esse momento ao Senhor. Convidamos que o Senhor entre pela porta da frente da nossa casa física e da nossa casa espiritual. Entra, Pai, passa os Teus olhos em cada cômodo, passa os Seus olhos em cada parte do nosso corpo, Pai, da nossa alma e do nosso espírito. Cuida, Senhor, cuida, para que nós tenhamos os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos, para que a Tua palavra seja uma palavra de renovo, de instrução. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não só no hoje, Pai, mas somos gratos pelos testemunhos de bênção que nós encontramos na Tua palavra. Somos gratos, Pai, pelo nosso acordar, pelo nosso respirar. Pai, o Senhor foi um Pai que tirou água da rocha, mandou o Seu Filho, Pai, que fez paralítico andar, cego voltou a ver. Oh Deus, somos gratos porque isso fortalece a nossa fé e impulsiona para que a gente siga em frente. Impulsiona, Senhor, para que a gente não desista do Teu chamado. Não desista, Pai,
da vida preciosa que o Senhor nos deu. Somos gratos, Pai, pelas grandes coisas, mas somos gratos pelas menores coisas. As menores coisas que alegram o nosso dia. E somos gratos, Pai, pelas dificuldades também, porque isso nos ajuda a crescer. Somos gratos porque tudo que o Senhor faz é muito bom. Amém e graças a Deus. Amém? Eu ouvi um amém? Abram a sua Bíblia comigo, enquanto você digita aí o seu amém, seu glória a Deus, seu aleluia. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías 40, versículo número 28. Isaías 40, 28. A palavra do Senhor diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o versículo-chave para a nossa virada do ano, o versículo 31. Mas hoje eu quero começar com vocês no 28. Quando nós falamos de canseira, de esgotamento, a Bíblia deixa claro que é normal o esgotamento, mas ele revela na palavra dele que ele nunca se cansa. Eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho. O Senhor, desde o momento em que ele criou o mundo, em que ele disse façamos, ele, o Espírito Santo e o seu Filho. Desde o momento que ele falou isso, ele nunca mais teve sossego. Ele nunca mais parou, ele não cansa. Ele não desiste. Ele sabe o potencial que eu e você temos. E ele passa o tempo todo de olho no que nós fazemos. Quantas vezes que nós desistimos, estamos tão exaustos, que a gente pensa em largar tudo. Quantas vezes que nós não dizemos: Senhor, renova as minhas forças, eu não tenho força para mais nada. E Deus, ele deixa claro que ele nunca descansa. Olha aqui, ele nunca se cansa, está lá no versículo 28. O Senhor nunca se cansa. E olha que ele faz muita coisa. Por que nós somos tão fracos e tão frágeis, a ponto de muitas vezes sentirmos que estamos abatidos, que estamos oprimidos, que não temos mais força? Será mesmo que nós não temos força? Ou será que nós acomodamos muito fácil? E hoje é isso que eu quero que você venha refletir comigo. O Senhor não se cansa. Nós cansamos. O Senhor não desiste. Nós, às vezes, queremos desistir. Vale a pena? Vale a pena voltar para trás? Vale a pena você parar essa caminhada que você tem tido com o Senhor? Vale a pena catar a sua vida e jogar fora por prazeres do mundo? Vale a pena você continuar na mediocridade e não poder levantar da cama de manhã e sorrir dizendo assim: é mais um dia? Quantas e quantas vezes que eu não sei se você já teve depressão, mas eu já tive. E a gente abria os olhos e falava assim: alguém vem, bom dia. Só se for para você, porque eu não estou vendo alegria em nada. Você abre a janela e vê que o céu está cinza. Você olha para a realidade e você não vê alegria. E muitas pessoas querem colocar isso, culpa nos outros. Eu estou assim porque o outro falou, eu estou assim porque o outro disse, eu estou aqui porque o outro.
Enquanto você olhar para você mesmo e encontrar em você vestígios dessa sensibilidade, vestígios desse sentimento de coitadinho. É engraçado como que a maioria das pessoas não aceitam, viu? Se você falar que ele está com espírito de coitadinho, eu não sou coitado. Pode até não ser coitado, mas você tem consciência que você coloca a culpa nos outros? Você tem consciência que muitas vezes você acha que a culpa da sua tristeza, da sua canseira é dos outros? Quantas mães que não dizem assim, eu estou cansada por causa do meu filho que não dormiu a noite inteira, chorou a noite toda. A culpa é da criança? Não, você levou adiante essa gestação, você namorou, você fez um filho, você levou adiante. Então a culpa não é da criança. Você vai ter que entender, saber lidar. Criança chora, é normal, ela está num mundo diferente. Problemas virão porque estamos a criança, as pessoas que trazem problema estão vivendo um momento diferente da vida delas. Ninguém é ruim, ninguém nasce ruim. Ela vai vivendo situações. E nós muitas vezes olhamos para nós e dizemos assim, a culpa é do outro. E a culpa sendo do outro, por que Deus não me ajuda? Por que Deus não vê a minha dor? Por que Deus não vê meu sofrimento? Por que Deus não vê minhas necessidades? E aí a culpa passa a ser de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas nós precisamos renovar os nossos pensamentos. E o nosso espírito abatido tem que se levantar rápido, porque nós estamos vivendo situações hoje que não dá mais tempo de brincarmos, de ser filhos de Deus. Somos ou não somos. E chegou um momento em que nós não podemos mais nos acomodar. Eu estou salvo e os outros que se virem. Não. Hoje nós temos uma cidade que, estatisticamente falando, tem em torno de 30% a 40% de evangélicos, cristãos na nossa cidade. Mas, infelizmente, muitos desses não praticam. Não vão à igreja, não oram. São agora os crentes não praticantes. Não tem como ser filho sem ser praticante. Como que você entra na casa do seu pai e não fala para o seu pai, bom dia, boa noite? Eu sei que tem muitos filhos que são filhos não praticantes. Filhos que entram dentro de casa, senta, come, vai para o quarto, fecha a porta, não conversa com o pai, não conversa com a mãe. Mas isso não é natural, isso não é normal. Porque a partir do momento que você foi colocado dentro de uma casa, ali tem que haver comunhão, tem que haver família, tem que haver respeito. Ali tem que haver amor. Ah, mas na minha casa é briga, é discussão o tempo todo. Amor. Amor e perdão. Perdão e amor. Isso é família. Isso é família. E muitas vezes nós vamos vendo, e a palavra de Deus diz assim, que Deus não se cansa. Aqui, ó, versículo 28, ele não se cansa, nem fica exausto. Ele nunca para. Entenda uma coisa, ele sempre está cuidando de mim e de você. Amém? Deu para entender isso? O Senhor sempre está cuidando de mim e de você. Ele sempre, sempre, sempre. O problema é que nós nos afastamos. Eu vou me afastando, me afastando, me afastando. E de repente, eu acho que ele que foi embora. Eu acho que eu não tenho mais aquela fé. Eu acho que eu não tenho mais aquela coragem. Eu acho que eu não tenho mais aquela disposição. A palavra de Deus diz que os homens mais fortes, mesmo os homens mais fortes, eles se cansam.
Eles se cansam e é normal se você cansou. Esse ano não foi fácil para ninguém. Esse ano foi um ano de desafios, de lutas, de sofrimento, de lágrimas, de perdas e de milagres. Nunca vivemos um ano como esse. Nunca. Nunca. Talvez você diga, eu já passei por isso, por aquilo. Como esse ano? Não. Mas a força do Senhor é o que nos fortalece. Talvez eu estou falando algo para você que você diz assim, mas a pastora está tirando isso da onde? A pastora está tirando isso da palavra de Deus. A força do Senhor é a força que nós temos em nós. Quando a gente não tem coragem de fazer nada, a gente ora e pede. Já contei esse testemunho, mas veio agora na minha mente e eu quero falar para vocês. Eu disse que eu tive depressão. E um dia eu tinha parado o tratamento, já estava bem. E quem para o tratamento sabe que tem algumas recaídas. Quem já fez tratamento para depressão sabe que a depressão causa algumas recaídas e a primeira sensação é: vou voltar para o remédio, vou voltar para o médico ou vou quebrar tudo. Ou vou dormir para o resto da minha vida. Nessa época, eu lembro que eu não tinha forças. Eu perdi as minhas forças. O meu problema era psicológico, emocional, mas eu perdi as forças. Eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia cuidar da minha casa, eu não conseguia lavar uma louça, eu não conseguia fazer nada. Era um peso, os braços pesavam, as pernas pesavam. E eu lembro que eu levantava, tomava banho, ia dar aula, porque a aula era um instinto já. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, então por instinto eu dava aula. Mas tudo que me fazia pensar eu não conseguia fazer. E eu lembro que eu estava deitada e conversando com Deus. Nessa época eu não era cristã ainda. E eu estava conversando com Deus e eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor é bom. Eu escuto tanta coisa a respeito do que o Senhor faz pelas pessoas. E eu ali, conversando com Deus. Eu não estava orando, tá? Eu não sabia que eu estava orando. Eu achava que eu estava só batendo um papo. Eu falei, eu aprendi quando eu fiz os cursos de terapia, de meditação e não sei o quê. E eu ouvi, eu aprendi que a gente pode mentalizar e canalizar o nosso corpo. E eu comecei a lembrar das coisas que eu havia estudado. E de repente eu lembrei que nada daquilo fazia sentido. Porque aquilo era para trazer um relaxamento, mas eu não precisava me relaxar mais. Eu já estava caída. E eu falei assim para Deus: Deus, eu não tenho força para levantar essa cama, mas o Senhor tem força. Não para me pegar pela mão, não, porque a mão eu não vou conseguir, mas para me dar um chacoalhão e me arrancar daqui. E eu fechei os olhos e sabe quando você começa a querer dormir, aquele primeiro cochilo? Os meus pés começaram a pegar fogo. Pensa numa coisa assim que foi esquentando. Os meus pés, eu sentia que aquilo ali foi pegando minha perna, minhas costas, meus braços, tudo esquentava. Eu joguei a coberta longe, o lençol longe, e tudo esquentava. E de repente aquele calorão veio para minha cabeça. E o meu ouvido fez assim, ó. Parece que tinha desentupido. Vou tornar a falar. Eu não era convertida. De repente, aquele sono todo foi embora. Eu abri os olhos. Eu tinha tanto vigor dentro de mim que eu levantei e com alegria eu fui lavar um tanto de louça que estava suja há mais de uma semana. Pastores têm coragem de contar isso? Tenho, eu passei por isso, então se você passar não tem que ter vergonha. Porque Deus, Ele quer renovar as suas forças.
E eu lembro que era de uma alegria tão grande que eu estava sentindo, que eu lavava a louça, eu fui deixando as coisas de molho e ao mesmo tempo eu já fui colocando comida no fogo e eu queria fazer uma comida gostosa para agradar minha família, porque eu sei que quando a gente não está bem, a nossa família sofre junto. A nossa família paga um preço alto pelos nossos mal-estar. Então ele renova. Se eu não era nem convertida, eu nem havia entregado minha vida para Jesus, e Deus já atendeu a minha oração nesse nível, como que eu posso dizer que eu sou fraca? Como que você pode dizer que é fraco? Como que você pode dizer que não aguenta mais? Que você não tem forças? Que você não tem estrutura para continuar? Conversa com Ele. Fala para Ele. Ele quer te ajudar. Ele é uma fonte inesgotável de amor por você. Ele cuida, Ele protege, Ele restaura. Ele faz por você aquilo que ninguém pode fazer. Deus também tem uma sabedoria infinita. Também vi na palavra. Pastora, o que você quer dizer com essa sabedoria? Então, né? Tem tanta gente que só prega né. O que acontece? Deus tem uma sabedoria infinita. E quantas vezes que você tem pedido para Deus aquilo que você quer? E você fica assim: ah, Deus, eu quero um emprego, mas eu quero emprego naquela empresa, eu quero emprego naquele lugar, E Deus tem uma sabedoria infinita e Ele diz: mas se você for por esse caminho, você vai se perder. Mas se você for por esse caminho, aqui, questão de 2, 3 dias, eu já tenho um outro emprego reservado para você. Então, para de se abater quando as coisas não dão certo. Para de colocar a culpa em Deus daquilo que você quer. Porque Deus sabe o melhor. Deixa aí. Quando uma coisa não dá certo, deixa aí. Quando alguém não te dá valor, deixa aí. Desapega. Você precisa aprender que Deus sempre fará o melhor por mim e por você. A palavra de Deus diz que a sua sabedoria é insondável. Ou seja, não adianta eu querer entender até onde vai a sabedoria de Deus. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onipotente. Uau, que Deus, hein? Você serve esse Deus? Você crê nesse Deus? Você acredita que esse Deus pode mudar a sua história? Ele pode mudar a história da sua família? Ele pode mudar a história da sua empresa? Do seu casamento? Do seu relacionamento? Das suas amizades? Você crê num Deus que pode tirar você dos vícios? Tirar você da prostituição? Da pornografia? Você crê num Deus que pode tirar você de uma cama e te colocar de pé? Você crê nisso? Quanto maior é a sua luta, o milagre é maior para engrandecer o nome do Senhor. Quanto maior é a sua luta, o seu desespero, a sua queda, mais Deus quer te ajudar. Ele só está esperando você dizer: Senhor, não aguento mais, eu não tenho mais forças. Me dá um chacoalhão, Deus, e me coloca de pé. Só isso que Ele está esperando. E às vezes é tão difícil, sabe por quê? Porque o ser humano tem um problema: colocar a culpa nos outros. O ser humano olha para dentro de si e diz: eu só estou assim porque aquela pessoa está me ferindo. Enquanto você colocar a culpa nos outros, você não vai sair da depressão, você não vai sair da ansiedade, você não vai prosperar financeiramente, você não vai prosperar nos seus relacionamentos, você não vai crescer. O teu espírito se torna enfraquecido.
Nós somos um espírito, nós somos a chama viva do Senhor. Nós somos um espírito criado pelo próprio Deus. Nós temos uma alma e é nessa alma que começam os conflitos. É nessa alma que eu fico pensando, eu fico sentindo, eu fico matutando, eu fico tentando achar o porquê. É nessa alma. Mas aí eu habito num corpo. Meu espírito e a minha alma estão dentro desse corpo. E esse corpo se cansa. Ele se cansa pela idade, ele se cansa pelo tempo, ele se cansa pela situação, ele se cansa pela rejeição e ele se cansa pela falta de Deus. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Olha para dentro de você. O que não tem dado certo? O que você tem sentido que o seu espírito está abatido? O que você diz? Deus tem uma infinita sabedoria. E o que você tem pedido para Ele? Fala assim, tenha sonhos grandes e apresenta sonhos grandes para o Senhor. E se vierem coisas menores, agradeça, louve e glorifica a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Ninguém chega no topo da escada se não subir os degraus. Você pode até descer sem descer. Caiu, desce rolando. Mas subir, ninguém cai para cima. Você tem que ir de degrau em degrau. E assim também é a nossa fé. Assim também é o nosso cuidado. Assim também é o amor que Deus tem por nós. Quantas vezes que nós estamos olhando para a situação e dizendo assim, eu não tenho forças. Eu não tenho forças. A palavra de Deus diz em Isaías 14, 24, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. É o que o Senhor pensa a seu respeito, não é o que você pensa a seu respeito, não é o que você pensa dos outros. Você pode estar olhando para alguém e julgando a aparência, e julgando a maneira como ele fala, e julgando a unção que tem sobre ele. Eu vejo muito isso. Se a igreja é grande, tem muita unção. Se a igreja é pequena, não tem unção. Porque a igreja tem que crescer. A igreja tem que cuidar. A igreja tem que crescer, mas não é só para cima. Ela tem que crescer para os lados e abraçar também. Então muitas pessoas olham e julgam. E querem colocar rótulo nas pessoas. Mas Deus sonda o coração. Ele olha o que está lá no mais profundo. Talvez você esteja sendo julgado, mas Deus sabe quem você é. Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem é você. Ele conhece você desde o ventre da tua mãe. Ninguém mais te conhece tão bem. Eu aprendi nesse texto que nós lemos hoje, de Isaías, eu aprendi que nós temos que olhar para os nossos limites. Quanto está o meu limite? Você sabia que quando você começa a se abater, você começa a se sentir cansado, esgotado, sobrecarregado, você tem a tendência a ter algumas atitudes que levam a isso. Sabia? Um exemplo. Eu fui trabalhei o dia todo sentado, ou de repente eu acabei trabalhando de pé o dia todo. Se minhas pernas estão inchadas, não importa se é homem ou se é mulher, estou com as pernas inchadas, estou com os dedos doendo, dependendo do que eu fiz. Ou até mesmo se eu só atendi pessoas e fiquei andando de um lado para o outro, eu estou com a minha voz cansada, o meu ouvido cansado. Então eu sei que eu estou no limite. Eu não vou catar, depois de ter um trabalho exausto, falar assim, agora eu preciso relaxar. Então eu vou para a balada, porque na balada eu relaxo. Tudo bem, você vai melhorar seu pensamento, vai esquecer o que você ouviu, mas não vai renovar as suas forças físicas. Não vai renovar a sua força espiritual. Um exemplo para você.
Nós temos que saber até onde vai o nosso limite. O que tem te prendido? O que tem te abatido? Eu citei um trabalho, citei um passeio, mas talvez você esteja vivendo um momento de morte, perdeu alguém e você sabe que você está no limite da dor. É a hora de falar para Deus: Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Senhor, me pega no colo. Senhor, restabelece a minha força. E talvez você tenha perdido alguém e esteja dizendo assim: eu quero morrer junto. Não permita que o seu espírito fique aprisionado ao espírito de quem já foi. Ele está lá, ao lado do Pai. Daqui a pouquinho você encontra com Ele. Mas se você não foi junto, é porque Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém e Ele quer te usar para isso. Por que tantas vezes, tantas e tantas vezes eu quase morri e não fui? Porque Deus tinha um propósito na minha vida, para a sua vida. A sua vida é importante para Deus. E se Ele permitiu que eu estivesse viva aqui falando para você, é porque você é importante para Ele. Repete aí: eu sou muito importante para Deus. Eu sou muito importante para Deus. Fala para o lado, fala para a direita, fala para a esquerda, fala para cima, fala para baixo, fala para o cachorrinho. Eu sou muito importante para Deus. Eu sou muito, 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 muito importante para Deus. O dia que você entender o quanto você é importante para Ele, você sai dando pirueta. Acabou a canseira, acabou o desânimo, acabou tudo. Porque a hora que você entendeu o quanto você é importante para Ele, a gratidão vem sobre a sua vida. Como que nós percebemos quando uma pessoa está muito cansada e ela começa a se afastar de Deus? Já pensou nisso? Algumas pessoas se afastam de Deus pela canseira. A primeira coisa, ela vai começar a perder a vontade de orar. Ela vai começar a perder a vontade de orar, ela vai achar que ela já leu a Bíblia uma vez inteirinha, ela não precisa ler de novo. Ela vai começar a perder a vontade de buscar a Deus. O espírito já está começando a ficar abatido. Eu citei um exemplo no corpo, mas o espírito começa a se abater. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Numa determinação, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Tem feito isso? Você tem conversado com Deus e agradecido a Deus? Hoje, enquanto eu estava preparando o culto, o pastor olhou para mim e falou assim: o que você está lembrando de engraçado aí que você está rindo? Eu falei assim: nada, só estou bem. Na verdade, eu fico lendo e eu fico mergulhando dentro da história, mergulhando dentro das coisas. E não tem como você não rir, não tem como você não se alegrar. E aquilo que vem da palavra de Deus enche a gente e muda o nosso semblante, não tem como. Esses dias me perguntaram: pastora, você prega o tempo inteiro sorrindo. Mas como que eu vou falar a palavra de Deus? Como que eu estou recebendo tudo isso de Deus dentro de mim? Eu estou tendo a oportunidade de dividir com você e não vou me alegrar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chorar enquanto estou pregando? Eu estou feliz de estar aqui. Como você está? Vamos fazer um termômetro da nossa vida. Outra coisa é que você pode dizer assim: mas eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu não estou desviado, meu espírito está renovado, sou muito grato a Deus, sou muito grata a Deus, eu sou cristã. Mas eu não tenho mais vontade de ficar indo na igreja. Nós estamos numa época de quarentena. E os que podem ficar em casa devem ficar em casa. Eu acho que ninguém tem que... Nós estamos tendo culto presencial, quem pode vir vem, mas nós não temos de maneira alguma que obrigar as pessoas a estarem aqui.
Eu mesma não poderia estar dando os cultos presenciais. Tenho feito toda a proteção, eu não tenho saído de casa. Mas, espera, eu não tenho vontade. Eu não tenho paciência de ouvir uma live, eu não tenho paciência de ouvir um culto. Ah, para que isso? Quando dá, eu pego aí um culto qualquer. Um culto qualquer. Não, eu tenho que pegar a palavra de Deus. Qual culto o Senhor quer que eu ouça? Nós entramos numa campanha Renovo de Deus e eu sei que quem está seguindo certinho essa campanha está sendo renovado sim, porque eu já comecei a receber os testemunhos. Aí você vai perdendo a vontade de ter comunhão com os irmãos. Como que você presta atenção se você está se afastando de Deus? Você tem pelo menos mandado um recado pelo WhatsApp para os seus irmãos? Eu tenho observado que eu mando recados para os irmãos e são sempre os mesmos que respondem. Os abençoados que respondem, amo, agradeço. Mas tem alguns que você manda recado, você não sabe como que tá. Você teve uma situação aí que eu mandei uma oração. Deus me acordou de madrugada, me falou que eu precisava orar e eu mandei uma oração no geral, para todos. E essa oração era uma oração forte. Teve alguns que não se deram ao trabalho de falar assim embaixo, só escreve amém. Então como que está o seu espírito? Será que o seu espírito não precisa ser renovado? Se você não falou um amém para mim, talvez você esteja esperando que eu faça outras coisas para você e eu não tenho feito. Mas a minha pergunta é, você tem confiado em Deus e deixado Deus trabalhar? Você tem deixado Deus trabalhar ou a culpa é dos outros? Eu ouvi uma pessoa dizendo, não era nem da nossa igreja, eu ouvi uma pessoa dizendo que nessa quarentena ela estava muito triste porque na família dela ninguém era unido. Eu vou colocar isso como igreja, tá? Ela estava falando da família, mas não era unido. Por que não era unido? Ah, porque ninguém manda recado, porque ninguém fala. Ei, e você faz o quê? Você tem mandado recado para quem? Você tem ligado para quem? Não adianta esperar que os outros façam por você aquilo que você não tem feito pelos outros. Eu acho importantíssimo, eu sinto muita falta. Mas eu tenho mandado os recados, eu tenho respondido de acordo com aquelas pessoas que estão querendo. Já parou para pensar que pode ter alguém que esteja naquela lista do quero partir fora e Deus está falando assim, deixa aí? E eu fico, eu mando recado, eu mando os links, eu mando... Mas faz falta, faz muita falta. Talvez você está sentindo falta e você vai fazer o quê? Você vai reclamar ou você vai orar? O dia que eu dei a ministração das mulheres da Bíblia sobre a mãe de Sansão, eu fiz uma oração. E nessa oração eu disse assim, Senhor, traz de volta os filhos que se afastaram dos pais. Traz de volta os filhos que são amados pelos pais. E eu vivi, para quem me conhece, sabe que eu tenho 3 filhos, mas com a quarentena eles querem me poupar tanto que acabaram cada um ficando no seu cantinho e preservando a minha vida. Mas eu tenho um filho que ele era mais distante. E nesse dia, foi numa terça-feira, eu gravei a live, foi ao vivo, e eu falei, e na hora que eu orei, eu só lembrei assim, Senhor, meus filhos fazem muita falta para mim. 7h da manhã, escutei lá meu telefone, era meu filho esse, que é o mais velho, que ele ficava bem mais distante dos outros, dizendo assim, oi mãe, tudo bem? Tô passando só para dizer que eu te amo. Uau! Hein? Já aproveitei o embalo, falei, nossa filho, faz muita falta, você não tem, a gente não tá se vendo, mas pode mandar o WhatsApp. Ai, que lindo, ele tá mandando o WhatsApp para mim agora.
Pode ser coisa boba, mas pra gente que é mãe é importante. E como que foi resolvido? Orando. Porque quantas mensagens eu mandei pra ele e ele falava assim, tá bom. Meus filhos são um tesouro, uma joia rara, cada um deles, minhas noras, uma bênção. Mas a quarentena veio e cada um reagiu de um jeito. Você tem agido como? O que não te dá, não estão entregando para você, entregue você para o outro. Dê o que você tem de melhor. Como que eu sei também se eu estou tendo um problema espiritual? Preciso ser renovado no meu espírito. Meus pensamentos começam a ser pensamentos ruins e a culpa é do outro, Eu não sirvo para nada, eu não consigo. Como que tem sido? Vai digitando aí, vai respondendo, vai pensando aí o que é. Como que você tem vivido? Quais têm sido os seus pensamentos? E a sua alegria? Você tem se alegrado em todas as coisas? Ou tem sido muitas coisas são motivo de tristeza? E coisas que antes te fazia sorrir, hoje já não tem mais sentido. E agora, eu fecho. Como está o seu espírito diante de Deus? Por acaso, você tem dito que não tem tempo? Você não tem tempo para ler a Bíblia? Você não tem tempo para orar? Você não tem tempo para falar com o seu irmão? Você não tem tempo para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. A falta de tempo é uma armadilha que Satanás preparou para afastar os filhos de Deus. A falta de tempo. E a falta de tempo pode ser pela escravidão do que você faz ou pode ser pelas bênçãos do seu passeio. A falta de tempo, ela vai vir de todos os lados, de forma boa ou de forma ruim, mas vai determinar como está o seu espírito. Como tem estado o seu espírito? Como que você tem ficado? Nós precisamos aprender a esperar em Deus. A palavra de Deus diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Não fique estressado. Sabe por quê? Porque entende que mesmo que não é para hoje, Deus está ali renovando. Deus está trabalhando. Tem uma música que eu amo. E ela diz assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Não sei cantar, tá? Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ei, Ele está em silêncio? Ele está trabalhando. Parece que estava tudo estranho, mas eu estou dando um recado dele para você hoje. Ele quer mudar a sua história. Eu até anotei, para não esquecer, eu peguei isso aqui de um filósofo e ele escreve assim, na hora em que nós estamos esperando por algo, vai ser revelado quem é cada um de nós, como nós somos, quem somos. Os fracos, eles desanimam. Então, como você é fraco, quando você espera muito uma coisa, você desanima. Os traidores, eles cansam de fingir quando ele fica esperando. Não tem nada que o tempo não revele. Nada. Os traidores, eles vão revelar a sua verdadeira personalidade. Os levianos não vão conseguir ficar num lugar só, quieto. Ele já vai sair por aí, vai aprontar, não tem como esperar. As máscaras caem. Os impacientes, por mais que ele minta, que ele consegue disfarçar que ele é um anjinho, ele se irrita. E poucos, bem poucos, são os fortes. Esses, quando fica no tempo da espera,
sai mais fortalecido ainda. O tempo mostra tudo. E o que o tempo tem mostrado para você? Como anda o seu espírito? Como que anda o renovo do teu espírito? Você precisa de um renovo de Deus? Você precisa de um renovo do Senhor? Quero contar uma coisa. Todos sabem que eu tenho um pezinho um pouquinho acima do normal. Um pouquinho. Se você chegar na minha casa e falar assim, pastora, vamos fazer uma caminhada? Vamos? Onde você quer ir? Ah, pastora, eu tô pensando em sair daqui e ir ali para Iracemápolis, a gente senta na pracinha, toma um sorvete e depois a gente volta. Hein? Você não quer ter esquina só? Eu sou sedentária, eu não tenho assim, né? Ou então volta daqui a um ano, eu vou entrar numa academia, vou catar minha esteira, minha bicicleta ergométrica, vou fazer uma atividade, vou fortalecer os músculos, vou me adaptar para caminhar com você. Eu vou fugir mesmo desse convite. Para minha cabeça é um convite insano. Por quê? Porque eu não estou fortalecida para isso. Aí você olha e fala assim, pastora, vamos orar? E eu vou falar para você, vamos. Quanto tempo? Ah, sei lá, pastora, uns 10 minutos. E eu começo a orar e quando eu vou ver, já deu 1 hora, já deu 2 horas e eu nem percebo. Por quê? Porque eu estou fortalecida na oração. Se você quer fortalecer o teu espírito, começa a investir tempo com Deus. Começa a fazer a ginástica da oração, a ginástica da comunhão, a ginástica do amor. Para de recriminar, para de julgar, para de murmurar. Assuma para você as responsabilidades. O que você tem dado para o outro? O que você tem feito de melhor para as pessoas? Deus, Ele quer dar o melhor para você. Mas o que você tem dado para o outro? Pensa nisso. Pensa nisso. O que nós estamos fazendo? Você acha que precisa de um espírito renovado? Você acha que precisa hoje ter um encontro com Deus? Porque a semana passada nós ministramos sobre o renovo do coração, das emoções. Já ministramos o renovo do físico. A minha pergunta é, você precisa de um renovo espiritual? Você precisa de um renovo da parte de Deus que venha tocar dentro de você agora. No seu âmago, é na sua profundeza, é lá no mais forte. Você precisa de um renovo? Precisa? Você precisa de um renovo? Eu preciso sempre, todos os dias. Então, se você precisa de um renovo, sim, Deus. Se você precisa de um renovo, tenha humildade. Essa foi a palavra que o Senhor colocou agora no meu ouvido. Humildade. Falta humildade. Seja humilde. Reconheça. Eu preciso de um renovo. E se Ele falou que falta humildade, Ele sabe o que Ele está falando. Se você sabe que está faltando essa humildade na sua vida, fala com Ele, perdão, Senhor. Me ajuda a ser uma pessoa humilde. Talvez você diga, eu sou uma pessoa humilde. Peça perdão. Porque quem tem que reconhecer se você é humilde são os outros e o Senhor, não você mesmo. Fecha os teus olhos agora. Fala com Deus. Eu quero orar por você. Uma palavra de fé. Uma palavra de renovo. Eu quero conversar com você. Falando com Deus. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no coração. E deixa Deus ser o seu Deus.
Paizinho querido, é tão forte a tua presença nesse lugar, Pai, é tão forte. Eu sinto dentro de mim o Senhor trabalhando, Pai. Eu sinto dentro de mim o Senhor falando ao meu coração. Oh, riandalabashere ele canta rebanaia. Oh, standarelebashere ele canta rebanaia, barrele reshere ele cantaia. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente em terra fértil e a terra produziu. Não existe árvore boa que dê frutos maus, não existe. Nem árvore mal que produza bons frutos, não existe. Ele canta rebanaia. Ele baixer, ele cantar, ele canta rebanaia. Oh Deus, nós sabemos que os céus são mais altos do que a terra e que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, Senhor. E os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser aquele que o criou? Ensina-nos a ser humildes, Senhor. Ensina-nos, Pai, a não julgar pela aparência. Ensina-nos a olhar para o nosso irmão com amor. Renova o nosso espírito, ó Deus. Oh, Paizinho querido. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mais de ti, Senhor. Venha nessa noite sondar os pensamentos, sentimentos, emoções de cada um. Renova o espírito abatido, confirma sobre ele o fôlego de vida e o agir do teu Espírito. Renova a fé, a vontade de estar ao teu lado, Senhor, de te servir, de ouvir a tua voz. Ah, Pai, de se aconchegar em teus braços e descansar no teu colo. Renova, Pai, renova esse espírito abatido, Pai, em nome de Jesus. Renova a esperança de dias melhores, Pai. Que as novas oportunidades e os novos sonhos sejam reais. Porque o Senhor está com eles. O Senhor está com cada um que está me ouvindo agora. O Senhor está mudando a tua história, renovando o teu espírito, limpando a tua alma batida. Renova o amor por ti, Senhor, e pelo próximo. Se ele está distante do Senhor, renova esse amor, Pai, renova o amor pelo próximo, renova o amor pela família, pelos amigos, renova, Pai, renova tudo, Pai, porque o amor é algo que temos que frutificar dentro de nós, e esses frutos nós temos que compartilhar. Oh, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Espírito renovado possa realmente profetizar o sopro de vida e que o teu Espírito venha dos 4 ventos e assopre sobre os que estão mortos na fé. Vivam novamente os que não nasceram de novo. Oh, Pai, maravilhoso, maravilhoso és tu, Senhor. E os que não nasceram de novo ainda, Pai, em nome de Jesus, que recebam a vida que o Senhor preparou para cada um deles. Aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor, Pai, prepara o caminho, quebranta o coração, Senhor, renova e restaura essa vida, para que o teu nome seja glorificado. A tua palavra diz, Senhor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e eu creio nisso. As coisas antigas já passaram, Senhor, e eis que tudo se fez novo.
Que nesta noite coisas novas e melhores se estabeleçam sobre a vida de cada um que está me ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus venha agora sobre a tua vida e faça morada. Que o teu espírito seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que as atitudes comecem dentro do teu coração e que você seja fortalecido na palavra de Deus, fortalecido no Espírito Santo de Deus, fortalecido no próprio Deus que está aí do teu lado, tirando os fardos, aliviando o cansaço. Seja renovado pelo poder que há no nome de Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome que nós devemos argumentar, profetizar, falar e determinar. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo, aquele que nos consola, nos instrui. E Deus, que nos mantém de pé. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém? Eu ouvi um amém, eu ouvi um amém. Repete assim comigo, fecha os teus olhos. Repete comigo assim: Senhor, nós não desanimamos, embora exteriormente parecemos estar desgastados. Nós cremos pela nossa fé que interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e eles produzem em nós um peso de glória, a tua glória, porque tudo que nós passamos, cada vitória que nós temos, é para engrandecer o teu nome. E as tuas bênçãos eu recebo hoje, porque eu sei que o Senhor está me renovando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os desafios que essa semana proporcionar. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, estando presente em sua vida a cada instante. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Não tem como descrever para vocês o que eu estou sentindo. Não tem como descrever para vocês. Estou borbulhando por dentro. Eu queria dar uns pulos aqui, mas ainda não dá tempo para isso. Não dá tempo, não. Eu ainda tenho pessoas para cuidar. Mas sintam-se todos abençoados e que essa unção que eu estou sentindo agora esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Renova mesmo. Você já foi. Ajude outro a ser renovado no Espírito. Ore por ele. Amém? Amém? Não esquece, Mulheres da Bíblia, terça-feira às 19h30, vou falar com vocês sobre Noemi. Convido a todos a participarem. Homens, mulheres, crianças, essa palavra é uma palavra que vem para edificar a vida da igreja. Amém? Não esquece, se inscreva, dá o seu joinha que isso ajuda muito o canal. Ativa o sininho porque você vai ser muito edificado. 1º de janeiro tem uma surpresa para vocês. 1º de janeiro, vocês vão ser muito edificados. Amém?
Amém? Então ativa o sininho e comenta. Amém, glória a Deus. Ah, pastor, eu não achei o chat. Assim que acabar a gravação, que ela for pro ar, já sai o lugar dos comentários. Comenta lá, participa. Dia 28 nós vamos sortear um presente para todos que estão participando dessa campanha Renovo de Deus, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.